Nesse mesmo período, próximo a Natal, em 2007, eu vim a essa tribuna para homenagear o centenário do nascimento de Oscar Niemeyer. Nessa quarta-feira, ao saber da partida de nosso grande mestre da arquitetura, uma viagem em linha reta para outra dimensão, que somente ele conseguiu reproduzir aqui com suas lindas curvas, e eu procurei aquele mesmo texto, e nele deslizei os olhos, a mente e o coração, como que a desenhar a imortalidade da criação divina. Acrescenta o que escrevi. E imaginei, portanto, poder repetir 5 anos depois o que disse naquela vez. Só que agora, infelizmente... Senador Pedro Simão, eu vou fazer uma coisa inusitada. Acabei de falar, ia saindo, mas pedi uma parte a Vossa Excelência para lembrar apenas o que eu me esqueci de fazê-lo, que amanhã... O a parte está concedido. Brasília completa 25 anos de ser reconhecida pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. E Oscar Niemeyer, por esses caminhos do destino, vai ser sepultado nesse dia. Era só isso que eu queria apartear, Vossa Excelência. Muito obrigado. É importante o que diz o presidente Sarney, os caminhos da vida, exatamente na data em que ele vai ser sepultado, é a data em que nós brasileiros o homenageamos pelo que Brasília representa, obra dele. Digo eu, nesses tempos, quando imperam os senhores da guerra, são poucos, mas fortes mensageiros da paz. Na política, na religião, nas artes, na academia, na imprensa, em todos os campos da vida de todos os povos e de todas as nações. Entre esses mesmos mensageiros, o nome de Oscar Niemeyer é pronunciado e reverenciado em todas as línguas e em todos os sotaques. As obras de Niemeyer são muitas, mais que belezas plásticas estampadas em estruturas harmônicas de concreto. São símbolos da paz, são símbolos da solidariedade, plantados em todos os cantos e recantos do nosso planeta. Nelas estão representadas a igreja, a academia, as artes, a política, a literatura. Elas representam todos os povos, nos memoriais ou nas sedes mais importantes das organizações internacionais. Uma obra que revela a sua suavidade das curvas, apesar da monotonia de todas as retas, desnuda o que a natureza tem de mais belo, apesar da teimosia insana dos que insistem em destruir o que ela tem de mais sublime. Dizia Michelangelo, quando perguntado sobre de onde vinha a sua sublime criatividade, que a escultura já se encontra pronta dentro de um árvore. Dizia Michelangelo que cabia ao artista como ele retirar-lhe os excessos e desvendá-la para a luz. Foi também assim com Niemeyer. Para ele a beleza já vem pronta na natureza, com suas mais belas formas arredondadas. Cabia a ele contemplá-las, expô-las na sua obra magistral. Eu ouso dizer, meu querido presidente, que Oscar Niemeyer foi entre nós e o será pela sua obra a encarnação de Deus na arquitetura do universo. Deus fez a natureza a partir do seu projeto de criação. Niemeyer se inspirou nessa mesma natureza para resgatar o projeto de Deus. Tamanha beleza, tamanha harmonia, tamanha criatividade. Ele foi um homem à frente do seu tempo. A sua arte permanecerá moderna, atual, não importa o tempo. Ela se incluirá entre as mais belas obras de grandes mestres da humanidade. Uma arte singular que o identificará nos tempos que hão de vir. Quem sabe tenhamos nós, no tempo presente, uma enorme dificuldade
de entender as obras de Niemeyer é que nos encantamos apenas com a beleza plástica e com a suavidade. Estaria verdadeiramente por trás das formas arrojadas da Catedral de Brasília, da sede da ONU, do complexo da Pampulha, da Mesquita de Argel, da Universidade de Constantine, da sede do Partido Comunista Francês, do Palácio da Alvorada, em todas as esplanadas do mundo, seriam ministérios ou seriam mistérios de Niemeyer. Cada um de nós tem a sua leitura, quem sabe simplista das autênticas mensagens embutidas pelo artista. Mas muitas delas, embora singelas na humildade do autor, e sejam enigmas que se estranham em vigas de concreto, moldadas no sentido de que o mais belo caminho entre dois pontos é sempre uma curva. Como nas montanhas de Minas Gerais ou do Rio de Janeiro, ou nas ondas que arrebatam em todas as praias. A melhor obra de concepção do Criador é, portanto, aquela que propicia as mudanças necessárias para tornar o mundo mais justo, mais humano, um país com menos desigualdades. Nesse mesmo caso, Niemeyer, com sua obra arquitetônica, continua à frente do seu tempo, enquanto nós, no mínimo, corremos ao seu encalço. Estamos ainda longe do tempo do Criador. Enquanto a arquitetura e os desejos de Niemeyer se projetam para o futuro, o Congresso, na sua força humana, ainda vive os tempos da Torre de Babel. Para Niemeyer, a arquitetura só será válida quando usufruída por todos, sem discriminação de qualquer espécie. Nas igrejas, por todos os credos. Nos edifícios das organizações internacionais, por todos os países. Nos memoriais, por todos os povos. Nos teatros, por todas as classes. Nas escolas, por todos os credos, países, povos e classes. Para ele, a arquitetura tem que ser horizontal, multidisciplinar e democrática. Ela de nada valerá se não for usufruída por todos sem discriminação. Por isso, eu estou certo que todos os enigmas que possam estar embutidos nas obras de Niemeyer, aqui ou em qualquer outro lugar, trazem em si três referências principais: a soberania, a democracia e a cidadania. Um grito de alerta contra as guerras e principalmente os senhores da guerra. Contra a fome e a miséria e um mundo de tamanha opulência. Contra todos os tipos de tortura física, psicológica que maculam a espécie humana. Contra as barbáries de qualquer natureza na arquitetura, nas prisões e nos hospitais. Nos meios fios das pedras moldadas nas ruas e praças como concreto das pontes e viadutos entre os muros da vergonha que dividem os povos e as nações. Faço o que gosto, dizia ele. Fez o que nos enleva, dizemos nós. É assim que eu vejo o mestre Niemeyer. Ele foi e sempre será para mim um iluminado. A genialidade dos seus traços faz aumentar a fé no sobrenatural. Era um dos poucos chamados e um dos poucos escolhidos para eternizar a obra divina. Em entrevista à TV Senado, Oscar Niemeyer não escondeu a emoção ao se definir como aprendiz da física e da filosofia. Já centenário, buscava ainda conhecimento exterior e interior. Dizia-se um grão-mestre do universo. O deixava transparecer como se o mundo de que o cercava, apesar do tamanho e alcance da sua arte, lhe fosse minúsculo. Quem sabe pudesse reproduzir, através da obra física em outros planetas e sem outras galáxias. Como filosofia, quem sabe resgatar a obra do Criador no interior de cada um homem. Por tudo isso, não haverá melhor homenagem a Oscar Niemeyer de que quando nós aqui no Congresso Nacional passamos a dissolver a Torre de Babel e vamos falar das línguas tão diferentes. Voltar à concepção mais completa do Criador, dessa estrutura e dessas belas formas. Homenageá-lo de verdade será quando nós encontrarmos a linguagem única do bem comum, da justiça social, do término de todos os tipos de discriminações e de desigualdade regional e pessoal de renda, do fim da barbárie humana, da fome, da miséria e da violência. Niemeyer disse um dia que mais importante que a sua arquitetura são os jovens na rua, rosto pintado para mudar o sistema.
Ele partiu fisicamente, mas os jovens voltaram politicamente. A bandeira pela ética na política empunhada pelos jovens de hoje é a mesma de Niemeyer de sempre. Acreditamos, meu querido presidente, todos nós, que a arquitetura do céu é perfeita. Sei não, que Deus, ao convocar ontem Niemeyer, imagina ser possível ainda melhorar alguns aspectos. E ele não descansará enquanto não atender a esse desejo divino. Aliás, ele deve estar trabalhando por lá. Eu gostaria de poder estar assistindo a conversa nesse momento de como Deus está recebendo Niemeyer. Muito obrigado, senhor presidente.